Hoje a gente vai falar um pouco sobre a reforma, tá? Um geralzão do que a gente pensou antes de começar a meter a mão na massa e como introdução, vamos dizer, um vídeo introdutório da reforma do barco. Bom, o barco estava bem caído, tem bastante coisa para fazer. Então o que a gente pretende fazer é dar uma reforma geral. Então, a gente vai fazer tudo o que precisa fazer, tirar tudo que pode tirar e reformar tudo que pode reformar para que o barco fique como saiu em 1960, na década de 60, como novo. O barco fica com estética de novo, cara de novo. A gente vai querer fazer um layout interno, isso mais para frente, mas a gente vai fazer um layout moderno, mastro moderno. A gente vai fazer tudo que seja padrão com os barcos modernos para competir de igual para igual e correr regata e voltar a velejar. Esse barco aqui tem potencial. A classe Snipe, para quem não conhece, é uma classe que manteve as regras, mantiveram, então o peso tem que ser o mesmo dos barcos antigos, o momento de inércia, que é o equilíbrio, vamos dizer assim, dos pesos ao longo do barco, no comprimento, tem que ser o mesmo do barco de madeira. Várias características do barco foram mantidas nas regras do barco. Então por isso que o barco hoje parece um barco ultrapassado, porque ele é de fibra, mas é pesado, é um barco que tem um momento de inércia muito alto, ele balança bem, assim, né? Tem as cargas muito distribuídas e, então ele parece um barco antigo porque realmente ele manteve, foi a característica da classe, é sempre isso, essa é a filosofia, a cultura da classe, manter os barcos competitivos. E aí, o que é muito bom, porque eu consigo pegar esse barco aqui que tem 62 anos hoje, reformar, botar o layout novo e botar para velejar do lado dos caras e velejando direitinho, esse barco anda igual. Óbvio, talvez na condição X ou Y ele não ande tão bem, mas isso todo barco tem, então não é exatamente um problema. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal e é isso que a gente vai aproveitar. Então vamos na reforma, o que a gente pretende fazer? Tirar basicamente tudo a tinta. A, Pelo que a gente percebeu, o costado nunca foi lixado até o final. Aqui já teve algum trabalho, deu pra ver. Aqui parece não ter tido, então só alguém foi jogando verniz, lixava e jogava verniz, lixava e jogava verniz. Então aqui deve ter uma crosta de verniz. Aqui tinha bastante tinta, estava bem seco. É, E aí a gente vai tirar tudo isso, deixar na madeira e vir com camadas fininhas de verniz novo, tudo novo da tecnologia, da melhor tecnologia que a gente possa encontrar de verniz. E esmaltes sintéticos para poder impermeabilizar o barco bem e fazer tudo melhor para o barco durar mais 62 anos. Então a gente começou por cima é o que a gente vai demorar mais, porque a gente está tirando na lixa. Então, demora. Então, por exemplo, só para fazer essa pro aqui, eu demorei umas 6 horas de lixa, cara. É fogo, porque você tem que tira um pouquinho, né, na lixa, mesmo com lixa grossa. E por que a gente está fazendo na lixa? Eu sei que tem várias sugestões, várias pessoas já vieram para mim aí. Você pode raspar, você poderia passar pintoff e queimar. Então você tem o atrito, né, o físico, o calor e o químico. Raspar seria ótimo, só que essa tinta tá tão seca aqui, ela já tem no mínimo uns 40 anos, ela tá tão seca que não dá para raspar. Assim, o raspador ignora, cega o raspador de metal e raspando com vidro ele trinca, quebra, estilhaça o vidro, não raspa. Pintoff você nunca deve usar no barco, tá? Isso é uma dica aí para quem vai reformar madeira, vai reformar barco de madeira. Se você está preocupado com peso, e até eu não gosto, pessoalmente eu não gosto, mas assim, se você estiver preocupado com o peso, que é esse barco, ele tem que estar mantendo o peso da classe, você não pode usar de jeito nenhum isso. Por quê? Da mesma forma que ele dissolve a tinta, ele cria uma gelatina com a tinta que faz a tinta entranhar. Então, onde, por exemplo, tem uma fresta, aquela fresta vai ser ocupada por essa gelatina de tinta. E ela entranha, ele é um solvente, ele dilui a tinta e a tinta fica mais fininha e acaba podendo entrar nos poros da madeira. Então, praticamente certo que você vai ter uma tábua mais pesada. Você não vai conseguir tirar toda a tinta e você ainda vai colocar um pouco de pintoff, vamos dizer assim, na madeira. Então,
para quem quer assim acertar no peso, não é bom. Outra coisa que eu pessoalmente não gosto é que muitas vezes, se não for aplicado da forma certa, retirado no tempo certo, dentro do ambiente certo, muitas vezes esses produtos químicos acabam fazendo uma gosma que entram nessas frestas e tudo mais, e eles são péssimos para você conseguir dar acabamento. Depois você nunca mais consegue tirar essa gosma, ela não seca, ela atrapalha você dar acabamento. Quando você pinta por cima, ela solta a tinta, a tinta não pega nela direito. Então eu não gosto muito de usar esses materiais na madeira. Para outros, tipo na fibra, se tiver, ou metal, é ótimo, porque não tem muita interação, mas na madeira eu não gosto. Então a raspador não dá, o químico não dá, e fogo, por que a gente não usou fogo? Aqui em cima, isso aqui é compensado, né? O barco é de madeira no casco e em cima é só um compensado, vamos dizer assim, para dar acabamento, fechar o barco. Esse compensado é original, ele tem 62 anos. Óbvio que por ter 62 anos ele é um bom compensado, é um compensado de madeira, um compensado de madeira boa, antigo, cola era utilizada, era boa, tudo era bom naquela época, ele usava fazia com mais carinho as coisas. Mas cara, ainda tem 62 anos, então a cola que está aqui tem 62 anos, está colado, está tudo certo, mas é muito velha. E aí o que a gente pensou? Se a gente jogar um fogo, você queima a tinta e sai lindo, beleza, só que você vai esquentar a madeira também. Da mesma forma que você afeta a química da tinta, tirando, arrancando ela, você pode afetar esse calor. Se você errar um pouquinho, você afeta o calor, a cola da madeira. Então a gente ficou com medo de resultar em uma madeira sem tinta, mas em compensação também elas fazendo bolha, deformada, começar a descolar, delaminar essa coisa. E pior, poderia ser um problema que a gente não fosse perceber na hora da reforma, fosse surgir daqui a 2, 3 anos, quando começasse a pegar água, a água começar a ficar ali entre as lâminas do compensado e começar a enrugar isso aqui tudo. Então a gente foi pro que é menos agressivo possível para o barco e que vai trazer o resultado que a gente quer, e vai aliviar peso e tudo mais. Não aliviar peso de querer fazer o barco ficar mais leve, mas tirar esse peso da tinta velha e para a gente poder, quando pintar, não ficar com mais peso do que a gente tem hoje. Então a gente foi para a lixa. Então estamos lixando. Tem várias possibilidades de lixa que você pode usar. A gente está usando a lixadeira treme-treme, a rota orbital e a treme-treme. Não estamos usando aquelas lixadeiras de disco, outros tipos de lixadeira de cinta, porque essas lixadeiras são muito agressivas, são lixadeiras muito fortes. Então realmente eu fiquei aqui 6 horas, em 6 horas eu tinha acabado o barco inteiro. Só que o problema é que aquele tipo de lixadeira, se você der um mole, ele come a madeira, come demais num ponto. Mas eu lixo muito bem. Cara, eu tenho um amigo lixador aqui que, porra, é o profissional, o melhor lixador do planeta Terra. Mas ele é muito difícil o cara fazer o barco inteiro. O barco tem muita curva, o barco tem muito detalhezinho que acaba, cara, você dá um molezinho, aí você pode machucar a madeira, e para corrigir aquilo ali depois vai ser um inferno. Então a gente foi para a lixa treme-treme. A gente fez uma lixa mais agressiva, depois eu vou até mostrar como é que eu fiz. Uma lixa mais grossa para poder dar treme-treme, tirar bem. Mas estamos tirando devagarzinho para poder fazer desse com calma, né? Não adianta ter pressa. O barco tem idade, um vovozinho, ninguém tem pressa com um vovozinho. Outra coisa importante, a gente não vai fazer lixar todo o barco, deixar na madeira e tirar, porque isso vai fazer o barco trabalhar muito, secar muito. Ele tem uma umidadezinha. A gente, antes de começar, a gente inundou o barco, a gente jogou ele, botou ele na água. Quem acompanha o Instagram viu as fotos, quem não acompanha pode ir lá dar uma olhada, tem lá numa das publicações antigas. A gente deixou o barco 24 horas dentro d'água, depois a gente ainda afundou o barco e tirou ele da água. Afundou na rampa ali para tirar ele da água. Que assim molhou ele inteiro para ele poder puxar um pouco de água para a gente ter tempo para trabalhar, que esse barco aqui não pode, a ideia é não secar ele demais, senão ele vai abrir tudo.
Ele foi feito para trabalhar com madeira com um pouco de umidade, afinal de contas ele é um barco, né? Tá dentro d'água. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai lixar a proa e vai passar uma demonzinha na proa. Vai fazer o que tiver que fazer e vai passar uma demão na proa. Lixa o meio, passa uma demonzinha no meio. Lixa a popa, passa uma demão na popa. Vamos virar o barco. Aí aqui no fundo, aqui é madeira. Aqui vamos tacar, vamos botar no fogo. Lá na frente eu vou mostrar como é que faz, a técnica que a gente faz. E vamos tirar tudo do fundo, faz uma camadinha no fundo para fechar. Então o barco, a ideia é nunca que o barco fique muito tempo, nem muitas áreas expostas ao tempo, secando ao mesmo tempo. Então aí pintou por baixo, voltou, cai para dentro. Dentro a gente vai fazer raspado. A gente está tendo ótimo resultado, o verniz de dentro já está na ponto de ser raspado, então a gente vai fazer raspando. Então também mostro como é que faz a técnica com vidro. E raspou o barco todo, pum, pintou a segunda demão as duas primeiras demãos por dentro. Aí sim, com todo o barco, com as duas primeiras demãos, aí a gente vai lixar todo o barco, uma lixa fininha, tudo, por cima, por baixo, por lado, e aí vamos fazer o acabamento do barco com as últimas demãos de tinta. Então, basicamente esse é o nosso planejamento e esse é o começo da nossa reforma. Vamos lixando aqui o barco. Então, vamos lá, vamos ter, como já deu pra ver, vai ter bastante coisa. Vou mostrar bastante coisa, vou mostrar bastante o porquê. Eu gosto de explicar sempre o porquê das coisas. E acho que vai ser bem legal a obra, vai ser bem divertida. Dá um trabalho, mas quando você vê o resultado tá ficando legal. Então, valeu galera. Quem quiser, segue aí, vamos ver mais vídeo. Tem no Instagram, pode procurar no Osprey 7 em número romano, né? Então fica Osprey VI. Tem no Facebook também tem. Nós estamos agora estamos divulgando toda a reforma, estamos fazendo vídeo, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode, para a galera ir acompanhando. Então, valeu e muito obrigado aí.